Bem-vindo ao Conselho Consultivo. Jerónimo de Sousa exige a demissão do Governo e a convocação de eleições antecipadas. Durante o discurso de abertura do 19º Congresso do PCP, o secretário-geral do partido pediu que se interrompa aquilo que chama de caminho de desastre que o país tem em curso. Uma política ao serviço do povo e do país que exige, desde logo, a derrota definitiva deste Governo e da sua demissão. Uma demissão que se exige e impõe, não para que a sua derrota e demissão resulte, à margem do povo, uma outra solução governativa para continuar a mesma política direita, como alguns já congeminam, mas para abrir com a sua derrota e demissão espaço a uma solução de mudança e de ruptura com esta política. Derrota e demissão que em toda e em qualquer circunstância exigirá devolver ao povo a decisão sobre o futuro do país com a realização de eleições antecipadas. É um dos temas em análise no Conselho Consultivo de hoje pelos comentadores do ETV, Nuno Gaioso Ribeiro e também Pedro Rodrigues. Ambos agradeço a vossa presença neste Conselho Consultivo. Nuno, que balanço é que faz deste Congresso do PCP e como é que reage a estas palavras de Jerónimo de Sousa? Bem, eu diria que, enfim, que não há nada de novo, ou seja, que o PCP mantém um discurso que tem tido, um discurso de oposição em nome da alegada defesa da classe dos trabalhadores e um discurso muito duro sobre o Governo e também sobre o próprio Partido Socialista, onde Jerónimo de Sousa lançou várias críticas ao próprio Partido Socialista. Acho que há uma coisa mais de fundo, aliás, comentávamos os dois lá fora um pouco. Há uma coisa mais de fundo no PCP que tem alguma preocupação, enfim, uma coisa boa e uma coisa mais perigosa. A coisa boa é que o PCP é um partido institucionalista, e, portanto, é um partido que se enquadra dentro do sistema político-partidário e que, nesse sentido, constitui uma base de apoio de uma franja crítica da população que se expressa, que se movimenta, que participa e que no fundo, expressa o seu sentido convergente ou discordante do sistema político de uma forma institucionalizada. Isso é bom. É bom, portanto, é organizado. É bom que os movimentos cívicos de contestação sejam organizados e o PCP tem um papel essencial na democracia portuguesa a fazer isso. Em segundo lugar, na estrutura e na evolução, enfim, quem observe de fora o que se tem passado com o PCP, nota-se um bocadinho algo que é o PCP está a perder a posta do meio, ou seja, há um envelhecimento cada vez maior das estruturas dirigentes do Comitê Central do PCP e, simultaneamente, tem-se assistido a um rejuvenescimento relativamente artificial que passa pela entrada de pessoas muitas vezes muito novas, que são funcionários do partido, que fizeram carreira apenas dentro do próprio partido, e de pessoas que entram muito cedo e muito novas dentro dessas estruturas, mas aquela base do meio, aquela aposta do meio, que sempre fez de uma forma sustentada, elaborada, a dogmática do PCP enquanto intervenção política, tende a desaparecer, e acho que isso deve ser algo, enfim, motivo de preocupação, em primeiro lugar para o próprio PCP, portanto nós estamos aqui apenas a comentar como observadores, mas eram estas as duas principais observações que eu faria. Pedro. Concordo com no essencial, quer dizer, o Congresso não trouxe particularmente nada de novo, à exceção, enfim, de uma tese que foi defendida por alguns congressistas, julgo pelo deputado Agostinho Lopes em primeira análise, não estou bem recordado, em que defende que Portugal saia do euro. Essa é talvez a questão mais interessante que sai do Congresso. Não sei se é propriamente uma novidade dentro daquele que é o discurso do PCP. E eu dizia, em jeito de brincadeira lá fora, ao Nuno, que para saber o que se passou no 19º Congresso do PCP, basta olhar para o que aconteceu nos últimos 18 congressos do PCP. E, na verdade, atualizado o contexto histórico, não há grande novidade. Quer dizer, a dogmática e a dialética do discurso de Jerónimo de Sousa e dos principais dirigentes comunistas é hoje exatamente a mesma que ouvíamos há um ano atrás, ou há 2 anos atrás, com o governo do Partido Socialista e do engenheiro José Sócrates. Portanto, defende-se sempre, o Partido Comunista cristalizou no tempo, e cristalizou não só nos temas e na abordagem às questões sociais que enfrenta, mas, sobretudo, cristalizou no estilo e cristalizou na estratégia de intervenção. Mas como é que reage, em particular, à defesa pelo PCP da demissão do Governo e da convocação de eleições antecipadas? Não reage de forma particularmente especial, porque não é novidade. É isso que o Partido Comunista tem defendido sistematicamente e sucessivamente
sempre que há um novo governo, há a defesa de novas eleições. E, portanto, faz parte da dialética do Partido Comunista e faz parte também, é justo dizê-lo, da construção da teoria do Partido Comunista. Quer dizer, o Partido Comunista não acredita nestes governos, não acredita neste modelo social, neste modelo económico e, portanto, é natural propôs um governo patriótico só com o PCP. Pois é, pena os portugueses considerarem que um governo só com o PCP não seria tão patriótico como tal, porque basta olhar para os resultados eleitorais que o PCP tem tido ao longo dos anos para perceber que os portugueses não estão com Jerónimo de Sousa também nessa matéria. O que é que está a falhar no partido, na sua opinião? Bem, eu acho que há muita coisa a falhar no Partido Comunista. Enfim, não serei propriamente a pessoa mais correta para fazer uma avaliação precisa do que se passa no Partido Comunista, mas há um conjunto de questões que vale a pena olhar. Concordo com o Nuno e gostava de sublinhar esse ponto. É importante que o Partido Comunista, e é importante sublinhar isto, é um partido, apesar de radical, e apesar de um partido de esquerda radical, é um partido que se enquadra dentro do sistema institucional, não defendendo ou não propiciando a luta de acordo com aquele que é o seu padrão, fora do trâmite institucional. Isso é extremamente importante, sobretudo no momento que vivemos, que é um momento de alta conflitualidade e de alta tensão social. Portanto, ter o Partido Comunista dentro do sistema institucional é extraordinariamente importante para o país. Esse é o primeiro ponto. Depois há uma questão que tem que ver com toda a dialética, toda a narrativa comunista que não evoluiu. O Partido Comunista não tem sido capaz de sair do seu quadro tradicional de defesa da classe trabalhadora envelhecida, diria eu, e não está a ser capaz de dar resposta aos novos fenómenos das classes trabalhadoras. Não está a ser capaz de olhar para a dinâmica social e económica que o país, e a Europa e o mundo têm desenvolvido e enfrentado, e não está a ser, por exemplo, capaz de dar resposta aos desafios dos novos trabalhadores, dos novos desempregados, dos novos empreendedores, das vítimas da crise de uma economia global e de uma economia acelerada do ponto de vista da dinâmica social. Não está a ser capaz de dar resposta a essas novas exigências. E sofre, como dizia o Nuno também muito bem, e eu concordo, e eu acho que esse é um ponto muitíssimo relevante, sofre de facto de uma erosão dos quadros intelectuais do partido, que tem muito que ver com, do meu ponto de vista, com a luta que se verificou dentro do Partido Comunista com o movimento dos renovadores. O movimento dos renovadores fez sair muitos intelectuais do partido e foi, da minha perspectiva, um momento de grande importância para o Partido Comunista que não foi capaz, na altura, de flexibilizar a ortodoxia e interiorizar dentro do partido valores que eram importantes para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento intelectual e ideológico, afastando-os do partido. E, portanto, agora vê-se forçado a rejuvenescer abrupta e artificialmente o partido, com quadros com certeza com dinâmica, com valor, mas com pouca experiência e com pouca dimensão intelectual. Porquê é que diz artificialmente? Ou seja, porque foi tudo muito repentino. Repara, as renovações fazem-se progressivamente. Nós não podemos exigir ou defender uma renovação em qualquer setor de atividade, seja nas empresas, seja nos partidos, seja nos clubes de futebol, seja onde seja, uma renovação abdicando das gerações mais experientes. Quer dizer, a renovação, por regra, faz de forma progressiva, apelando e convocando todas as gerações que são fundamentais nesse processo. E o Partido Comunista abdicou disso. Basta ver a dificuldade que nós temos hoje de encontrar, enfim, 10 quadros do PC entre os 40 e os 50 anos, que é justamente a geração que está hoje, digamos, no poder nos principais partidos políticos. É difícil dizermos onde é que 10, 15 nomes não conhecemos, ou seja, ficaram com uma estrutura que foi envelhecendo na sua cúpula, foram entrando pessoas mais novas, muito novas, como dizia o Pedro, exatamente com valores, mas é essa geração que está a falhar, que teria, digamos, a obrigação de reconstruir o sentido ideológico do PCP com a evolução histórica que se me permite, só para acrescentar aqui um ponto, além dessa renovação abrupta, que tem os aspectos críticos que referimos, há uma outra questão que tem a ver com isto. O processo do conflito entre os renovadores e os ortodoxos dentro do Partido Comunista levou a uma sangria enorme no setor intelectual do partido e hoje não só vos desafio a olhar para 10 quadros do quadro dos menos de 40 anos, como identificarem 15 dirigentes do Partido Comunista de cor. Há 15 anos atrás, todos nós nos lembrávamos do Luís Chá, do João Sá, do Otávio Teixeira, assim de cabeça, do Carlos Carvalho e tantos outros. Hoje é muito complicado. Hoje o Partido Comunista resume-se ao Jerónimo de Sousa e ao Bernardino Soares e mais um ou outro elemento do Partido Comunista. E isto é novo na história do Partido Comunista. E tem justamente que ver com a incapacidade que o Partido Comunista teve, em minha opinião, de flexibilizar a ortodoxia e absorver a diferença dentro do partido. E repare, isto é uma contradição. Numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade
sociedade cada vez mais plural, cada vez mais tolerante, em que todos têm a sua opinião e a capacidade de emitir instantaneamente, através dos meios não institucionais que estão ao acesso de todos. O Partido Comunista continua um partido empedernido, um partido sem capacidade de absorver a diferença e sem capacidade de tolerância e de absorver o choque do pluralismo que é essencial nas sociedades modernas. Olhamos também para uma notícia que marcou o fim de semana. Passos Coelho esteve em Cabo Verde, numa cimeira, e esta cimeira permitiu assinar 7 protocolos em áreas como economia, finanças, educação, energia, etc. Qual é a importância de protocolos como estes para as empresas portuguesas, nomeadamente? Enfim, estes protocolos são um momento institucional de abertura de portas, podemos assim chamar, ou de manifestação de uma vontade política de estreitar a colaboração empresarial entre os dois países. Eu acho que a seguir a isso, enfim, se passa para o concreto e para as empresas mapearem, identificarem as oportunidades que têm de trabalho em conjunto. Esses protocolos são sinais, quer dizer, eu acho que o Estado... há uma discussão grande se o Estado deve ter um papel e os governos devem ter um papel de indicar caminhos e de identificar prioridades de mercado. Durante muito tempo fez-se isso, eu acho que se fez isso mal, porque, enfim, há bons mercados e há maus mercados, mas há, teoricamente, maus mercados que são bons para alguns tipos de empresas. E, portanto, Cabo Verde é um mercado pequeno, globalmente, é um mercado de língua portuguesa e, portanto, onde nós temos afinidades culturais, de interpretação do mercado, linguísticas. Num setor empresarial onde há muitas debilidades, a questão linguística é muitas vezes determinante. É um mercado relativamente próximo e, portanto, pode ser um mercado, não é um mercado que nos vai permitir crescer desmesuradamente, mas é um mercado que provavelmente terá algumas oportunidades. Não conheço em concreto, enfim, não estou a falar globalmente e, portanto, qualquer iniciativa destas que o Governo leve, que facilite depois institucionalmente as empresas terem canais mais privilegiados, que facilitem o investimento ou as exportações, são bons. Não tenho nada. Como é que olha para o aproximar de relações entre estes dois países e tendo em conta que foram 4 os ministros que foram a esta cimeira? Mas eu julgo que o sinal mais importante, enfim, evidente, como diz o Nuno muito bem, daqui não resulta rigorosamente nada em concreto, resultam sinais, resultam caminhos que podem ou não ser desenvolvidos no futuro, mas eu julgo que o sinal mais importante tem a ver com a aposta que este Governo espera e julgo que está a desenvolver na África portuguesa e nos países de língua portuguesa. No momento em que a Europa está numa crise profunda e numa encruzilhada política e institucional tremendíssima, aliás, que está com uma crise de identidade tremendíssima nos últimos 3 anos e meio, é importante que Portugal se reposicione no mundo e perceba qual é efetivamente o seu papel nas sociedades do século XXI e no contexto global. E, de facto, Portugal só tem que crescer e só tem a ganhar se reencontrar cultural, económica e socialmente com os países de língua oficial portuguesa. Foi feito um esforço grande em Portugal nos últimos 20 anos, com a aposta na CPLP, com o reforço das ligações com o Brasil, com Angola, com todos os outros países PALOP, e é importante que este Governo reforce esse caminho e afirme Portugal como uma plataforma determinante nesse domínio. Não só para abrir caminhos para as empresas portuguesas, para a exportação, isso com certeza que é determinante, mas é também importante no que diz respeito a colocar Portugal como uma plataforma giratória para investimentos de países como o Brasil e como Angola, por exemplo, no espaço europeu. Hoje, os nossos países irmãos, sobretudo a África e Angola, sobretudo o Brasil e Angola, já não são os parentes pobres da família, como eram há 15 anos atrás. Hoje, a relação, e é preciso que Portugal perceba isso, quer dizer, a relação que hoje tem que se estabelecer entre Portugal, Brasil, Angola, Moçambique e os restantes países de língua oficial portuguesa não é da mesma natureza que se colocava há 20 anos atrás, quando Portugal era o parente mais forte da relação. Hoje, há aqui uma transformação da relação, mas há também novas oportunidades. Há oportunidades designadamente para que Portugal possa afirmar como uma plataforma giratória para esses países poderem entrar em novos mercados. Isso eu acho que é essencial. Como parece também essencial, já agora só para rematar, que Portugal começa a reforçar de forma muito mais evidente as suas ligações ao Oriente, a Macau. Portugal tem uma relação cultural com a China que é preciso explorar. E a China é um mercado tremendissimamente importante para as empresas portuguesas e para a economia portuguesa, não só a China, como todo o mercado regional asiático. E, portanto, é muito importante que o Governo vá dando sinais, mas, evidentemente, como bem dizia, não é através da ação do Governo
que estes caminhos se desenvolvem, apenas se abrem e são oportunidades que podem surgir. Deixa-me dizer uma coisa importante, enfim, isto é a minha área, eu trabalho nisto há, não é quase 20 anos, mas quase mesmo 20 anos, na área da internacionalização. Há aqui alguns fatores, de qualquer maneira, que vale a pena. Eu subscrevo praticamente por inteiro o que diz o Pedro, e o canal da lusofonia e dos países de língua oficial portuguesa é um canal fundamental no nosso posicionamento estratégico, político e também empresarial. Mas dito isto, eu tenho dito, a língua é simultaneamente, do ponto de vista da nossa expansão internacional, a nossa maior vantagem e a nossa maior obstáculo. Porque nestes mercados, o facto de falarmos a mesma língua, que nos cria uma facilidade de interpretação, de comunicação, de penetração e de adaptação ao contexto, é também o nosso maior inimigo, porque tendemos a interpretar o mercado, pelo facto de falar a mesma língua, como igual ao nosso. E não é de todo. Ou seja, o mercado angolano, ou moçambicano, ou brasileiro, são mercados muitíssimo diferentes, estruturados muitas vezes de uma forma muito mais competitiva do que o nosso próprio mercado. Quer dizer, nós... Houve uma altura, isto só tem a ver com uma relação histórica, que houve uma altura em que se interpretava que as empresas só se podiam internacionalizar porque projetavam nos outros mercados as suas vantagens competitivas adquiridas no mercado interno. E, portanto, era uma espécie de professor que replicava aquilo que aprendeu nos outros países. Isso hoje mudou muito e nós dificilmente teremos alguma coisa a ensinar em mercados tão sofisticados como, por exemplo, o mercado brasileiro ou, noutro contexto, em investimentos tão relevantes como os que se estão a fazer em Moçambique. A versão hoje, ao contrário, é a versão da empresa aluno, ou seja, é da empresa onde está, é capaz de se adaptar às necessidades e ao ambiente competitivo do local onde vive e interpretar isso dentro da sua organização para se readaptar competitivamente. E, portanto, só para deixar esta nota, porque eu acho que a língua tende-nos a criar uma situação de facilitismo e de compreensão e de facilidade que não é, e que a própria língua, enfim, eu digo isto muitas vezes, quando comecei a ir para o Brasil e comecei a colaborar com muitos quadros brasileiros, eles diziam, é preciso fazer uma coisa, e havia um que dizia, deixa comigo. Deixa comigo no Brasil significa, enfim... Nunca mais vou fazer isso como estás a pedir. Não significa propriamente deixa comigo que o assunto será tratado. E, portanto, é preciso ter algum cuidado e alguma cautela na forma como isso se faz. É importante perceber essas diferenças. Que outras diferenças é que as empresas devem estar atentas? Não, a segunda coisa é que, sendo isto um mercado natural e um mercado onde temos vantagens, são mercados muitas vezes remotos e diferentes. E portanto, não devemos deixar de esquecer. Isto depende de cada indústria, de cada empresa. Por exemplo, uma coisa que eu também tenho que insistir muito, que é, nós temos um mercado que é o nosso mercado natural e que eu diria que é um mercado único, é o mercado ibérico, que é uma coisa que parece que às vezes nos esquecemos. A Espanha não se esqueceu. A Espanha, durante muitos anos, exportou mais para Portugal do que para toda a América Latina. Só para termos uma noção da dimensão. Portanto, se os países tivessem uma escala que representa a sua importância económica, Portugal tinha uma escala de relevância gigantesca para a Espanha. Mas não acha que Portugal está um pouco assustado com a situação em Espanha atualmente? Está, mas isso pode representar uma oportunidade. Ou seja, a situação de fragilidade também de parte da economia espanhola, para algumas empresas, provavelmente de maior dimensão, de maior capacidade, de maior capitalização portuguesa, representa uma oportunidade. Porque é um mercado natural, porque é um mercado onde estamos integrados, é um mercado que funciona como um único mercado. E, portanto, também não podemos olhar para isso, como não podemos deixar para outras oportunidades. O Pedro falou também do Oriente. Não podemos deixar de olhar para mercados que estão a ter crescimento acelerado e que têm necessidades de algumas tecnologias, de alguns serviços, de alguns produtos que nós temos capacidade de prestar. E, portanto, eu estou completamente de acordo que o espaço lusófono é o nosso espaço de expansão natural, o espaço da língua é a nossa casa, chamemos assim, mas que, dito isto, cada caso é um caso, cada empresa é empresa, cada setor é um setor, e que devemos olhar isto com muito cuidado, porque a opinião pública ou a opinião política pode induzir em erro aquilo que são as escolhas empresariais, que devem ser vistas com muita cautela e com muito cuidado nessa seleção. Queria acrescentar alguma coisa? Não, estou totalmente de acordo com o Nuno. De facto, é evidente que o mercado lusófono é um mercado fundamental para nós, não é o único mercado de oportunidade, mas confesso, e estou de acordo com o Nuno, e gostava também de sublinhar este aspecto, que hoje olhar para mercados como o mercado brasileiro, com a arrogância que alguns empresários portugueses olham, é um erro tremendo e é o primeiro passo para o fracasso. De facto, o mercado brasileiro é um mercado sofisticadíssimo, não só em termos de mão de obra ultra qualificada, em algumas indústrias, entenda-se, evidentemente, umas mais, outras menos, mas é um mercado ultra sofisticado e ultra competitivo e ultra protecionista. São mercados extremamente complexos, extremamente complicados, mas que obviamente encerram grandes oportunidades para Portugal, isso sem qualquer dúvida. E já agora, e há uma outra oportunidade que começa a surgir agora pela primeira vez e que também é inédita, e sobre a qual não devemos descurar, que é a oportunidade de Portugal se transformar também um centro de investimento
de algumas empresas desses mercados. Ou seja, durante muito tempo o Brasil era falado como o nosso destino de exportação ou de investimento direto exterior. Hoje em dia, Portugal é um país atrativo para algumas empresas brasileiras sediarem aqui os seus investimentos e ser a primeira experiência ou a segunda porta de entrada no eixo europeu. Claro. E, portanto, assistimos a isso. Que de resto tem-se verificado já. Foi agora adquirido, os HPP foram inclusive adquiridos por uma empresa brasileira. Temos o caso da Embraer, temos o caso de algumas construtoras, enfim. E isso é muitíssimo relevante. Porque, enfim, também agora, só pegando um bocadinho na nossa crise vai ter que passar, a nossa saída vai ter que passar por duas coisas. Uma pelo aumento do nosso aforro, enfim, enquanto empresas e famílias, e a outra pelo aumento do investimento. E esse investimento, muitas vezes, quem vai ter melhores condições de o fazer em ambiente competitivo e com oportunidades interessantes vão ser estrangeiros e não há nenhum drama nisso, ou seja, não há nenhum drama de estimularmos que empresas brasileiras ou angolanas ou moçambicanas ou cabo-verdianas ou onde seja, façam um investimento em Portugal que seja interessante, que seja qualificante e que seja competitivo para essas organizações. A falar também de uma notícia que tem estado a marcar a atualidade, a greve nos portos vai prolongar-se até ao próximo dia 12, pelo menos, e para já causou 1.200 milhões de euros em prejuízos. Como é que olha para estas greves e para o impacto que têm, nomeadamente nas empresas portuguesas? Sim, olho com duas perspectivas. Antes de irmos ao impacto, as greves são um direito, enfim, um direito constitucionalmente consagrado, um direito insindicável de quem o exerce e um direito que também, enfim, porque isto tem sido muito inflamado publicamente, e um direito que comporta custos para quem o exerce. Custos. Portanto, as pessoas que estão a fazer greve deixam de receber a remuneração dos dias em que estão a fazer greve. E, portanto, enfim, há uma classe profissional que tem um exclusivo de operação na zona aeroportuária, portanto, que coloca um problema de substituição ou de encontrar uma alternativa e que tem exercido esse seu direito e sobre o qual, enfim, nós podemos achar que há mais razão ou menos razão e opinar aí, mas é um direito. Enfim, que faz parte do seu livre exercício. A segunda coisa é que, obviamente, isso tem consequências muito complexas. Principalmente numa altura como esta, na altura do Natal? Sim, numa altura como esta, mas não é só questão da altura, porque, enfim, o impacto que isso vai ter para algumas empresas é muitíssimo relevante, porque quer reduz a sua capacidade de importações de matéria que depois vai transformar, muitas vezes, de bens intermédios, quer a sua capacidade de exportação num momento mais crítico, e, portanto, isso causa constrangimentos, que as empresas tentam encontrar soluções alternativas por outros portos, por outros meios de escoamento da sua produção ou de compra dos seus bens intermédios e que muitas vezes significam um acréscimo de preço e, portanto, uma redução da sua competitividade. E, portanto, esse é o impacto imediato. E, portanto, mas enfim, é uma consequência do exercício de um direito democrático que é penalizadora, que é complexa, que é trágica para algumas empresas, mas que faz parte. E no limite, Pedro, penaliza também o consumidor final? Sim, penaliza o consumidor final, mas que tem uma outra penalização que é importante sublinhar, que tem a ver com muitos contratos que empresas portuguesas vão perder por força da incapacidade de cumprirem prazos de fornecimentos que estão em cima da mesa. Isso é preocupante, particularmente no momento em que Portugal tem que aumentar a sua capacidade de exportação e tem que aumentar a sua competitividade no mercado internacional e, portanto, é uma penalização tremendíssima para as empresas portuguesas, para a economia portuguesa e para a nossa capacidade de reação à crise que enfrentamos, mas, enfim, como diz o Nuno muito bem, é um dos custos da democracia e é um dos custos dos direitos que todos devemos continuar a defender, do meu ponto de vista, e a preservar e a salvaguardar, sendo que os direitos devem ser exercidos com responsabilidade, mas a capacidade de determinação de onde está ou não a responsabilidade do exercício do direito é de quem o exerce. E, portanto, mas temos já agora existe algo ainda mais preocupante, não é mais preocupante, mas também preocupante, é que Portugal é uma plataforma, não sei como é que se chama tecnicamente, acho que é transshipment, e, portanto, Portugal é uma plataforma onde, enfim, grandes cargueiros chegam aos nossos portos e depois, no fundo, é feita uma distribuição por embarcações mais pequenas que vão fazer rotas no âmbito europeu ou africano e, portanto, é apenas uma plataforma de transbordo da mercadoria para outros destinos. E o facto disso poder suceder com os portos pode significar que alguns operadores vão ter que procurar portos alternativos. Como, por exemplo, os espanhóis. Que, se satisfizerem as condições operacionais e de tempo e económicas em condições aceitáveis, e atenção que temos portos gigantescos em zonas francas a nascerem perto de Portugal, no norte de Marrocos, por exemplo, e que depois podem causar, enfim, problemas para o próprio futuro e para a manutenção desses contratos e dessa plataforma como Portugal funciona para o futuro. Nuno Gaioso Ribeiro, Pedro Rodrigues, muito obrigada pela vossa presença e pelos vossos comentários neste Conselho Consultivo, que está de regresso amanhã e continuamos com o tema da greve nos portos.